Olá, tudo bem? Sou o pastor Flávio da Primeira Igreja Batista em Pirassununga. Convido você neste momento a uma breve reflexão na Palavra de Deus. Escolhi para hoje o texto que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Veja o que diz a Bíblia. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. É tempo de crescer. Hoje somos no país cerca de 40 milhões de evangélicos. Mas qual a diferença que essa população tem causado na vida da população brasileira? Qual o impacto que esses 40 milhões de evangélicos têm causado em nosso país e no mundo? É tempo de crescer. É tempo, meus irmãos, de amadurecermos em nossa fé, de amadurecermos em nosso conhecimento do Filho de Deus, ou seja, sermos pessoas que conhecem o Evangelho, não apenas no intelecto, mas é conhecido pelo Evangelho, ele vive o Evangelho, ele está sujeito ao Evangelho, porque para isso Cristo nos salvou, para sermos seus prisioneiros nessa nova sociedade. Fomos libertos da nossa vã maneira de viver para vivermos agora cativos em Cristo Jesus, para realizar as obras das quais de antemão o Pai preparou para nós antes da fundação do mundo. Nós somos, segundo o apóstolo Paulo, a nova humanidade criada por Deus em Cristo Jesus. Segundo Paulo, é importante, é imperativo que esta nova humanidade caminhe de modo digno da vocação para a qual foram chamados. Nós fomos chamados para uma vocação espetacular, sermos os representantes de Deus, a família de Deus, a casa de Deus neste mundo, diante desta sociedade. Isso, para alguns, causa um certo ódio, para outros, uma admiração. Mas importa que as pessoas que nos amem por causa da nossa fidelidade ao Evangelho. E as pessoas que nos odeiam, que odeiem, não por causa de outro motivo, senão a cruz de Cristo. Cruz esta que Paulo já dizia aos Coríntios, para uns é escândalo, para outros é loucura, mas para nós que confiamos, que crescemos nesta fé, é o poder de Deus para a salvação. E nós proclamamos essa mensagem. Proclamamos esta mensagem, mas sabendo que não cabe a nós o papel de convencimento. Nós não estamos neste mundo para catequizar, mas apenas para dizer a razão da nossa fé. Para dizer o que nós cremos e por que nós cremos. Por que é importante crescer? É imperativo crescermos, amadurecermos, para que nós não sejamos enganados. Porque uma nova humanidade nasce como crianças imaturas, que se não se desenvolverem, vão correr de um lado para o outro para toda sorte de doutrinas que porventura forem formuladas. Assim como para seguir toda sorte de pessoas que com a sua retórica aveludada enganam a muitos, e tudo isso visando o lucro. É tempo de crescer para que nós sejamos uma sociedade, uma nova sociedade criada por Deus em Cristo Jesus, madura. E na sua maturidade ela proclama a verdade, mas proclama com amor. É o que Paulo vai dizer nos versículos posteriores sobre sermos pessoas que falam a verdade em amor. E à medida que nós falamos a verdade em amor,
passamos cada dia mais a nos parecermos com Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque para isso Ele nos criou em Cristo Jesus, para que nós sejamos a cada dia mais e mais parecidos com Ele. Mas para que sejamos parecidos com Ele, precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos ser fortalecidos em nosso interior com o poder do Espírito, para enfrentarmos as forças do mal que lutam dentro de nós. Porque, meus irmãos, o velho homem ainda está aqui em algum lugar, querendo tomar as rédeas da minha vida. Mas eu tenho que me livrar dele e me revestir do Espírito, ser dirigido pelo Espírito. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, para que não seja como uma criança imatura, para que eu fale a verdade e fale em amor, me parecendo com Jesus. Ainda que as pessoas não gostem de mim, mas elas me respeitam porque eu falo com amor. E por fim, eu compreendo que a vida cristã não é competição. Eu não caminho dentro da minha comunidade querendo crescer para ganhar a medalha de ouro. Eu caminho na minha comunidade desejando, ambicionando o crescimento porque eu quero servir e servir melhor. E quando eu penso assim, eu não apenas me torno uma pessoa madura, mas eu provoco o amadurecimento da minha própria comunidade. Porque não existe igreja madura com crentes imaturos. Para que uma igreja seja madura, é preciso que os crentes sejam maduros. Quando os crentes não são maduros, por mais capazes, habilitados que eles sejam, com toda sorte de dádivas que foram dadas por Deus em Cristo Jesus a cada um deles, eles causam mais transtorno para a igreja do que saúde. E isso o mundo vê e avalia e diz: para ser crente assim, prefiro continuar aqui nessa minha vida. É tempo de crescer. É tempo de compreendermos que a vida não é competição, mas sim cooperação. Cada um tem o seu espaço em que ele se encaixa perfeitamente, de modo que ele trabalhe para o crescimento, para a saúde, para a proclamação da verdade da cruz. É tempo de crescer. Vamos crescer?